Olá, bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Tanara, eu sou doutora, coordenadora de um programa de residência, coordenadora de um comitê de ética em saúde, e nesse vídeo eu quero te mostrar como fazer as referências de Constituição, leis, emendas, decretos ou qualquer outro tipo de legislação que você precise referenciar no seu trabalho. Eu vou te mostrar a norma da ABNT, segundo a NBR 6023 de 2025, norma da ABNT recém-atualizada agora no mês passado, e também vou te mostrar os exemplos para a gente ver na prática. Vamos lá? Eu vou começar mostrando para vocês quais são os elementos essenciais para a gente fazer uma referência de legislação. E dentro dessa categoria legislação, a gente vai ter a Constituição Federal, outras constituições, decretos, emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis orgânicas, medida provisória, entre outras legislações. E o primeiro elemento que a gente vai colocar nessa referência é um elemento que gera muita dúvida, que é a jurisdição. E eu já vou simplificar isso para você com essa colinha aqui. Então, quando a gente está falando em legislações que foram emitidas no âmbito federal, a gente vai iniciar essa referência escrevendo Brasil. Quando a legislação foi produzida no âmbito estadual, a gente vai colocar o nome desse estado. E quando a legislação foi produzida no âmbito municipal, a gente vai colocar o nome do município. E eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês. Algumas vezes pode acontecer de a jurisdição não fazer sentido para aquela legislação que a gente está citando. Então, a ABNT coloca que ao invés de colocar a jurisdição, a gente pode colocar o cabeçalho da entidade. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a gente está citando uma resolução do Conselho Regional de Nutricionistas da 2ª Região. Esse Conselho Regional, ele não está ligado diretamente a uma jurisdição. Então, ao invés de colocar a jurisdição, a gente vai iniciar essa referência dizendo Conselho Regional de Nutricionistas, 2ª Região, e aí o nome da legislação. Seja a jurisdição, seja o cabeçalho da entidade, esse início vai estar em caixa alta, assim como nas outras referências a gente vai ter em caixa alta o último sobrenome do autor. Aí a gente vai ter a epígrafe e ementa transcrita conforme publicada, já vou mostrar para vocês na prática, e os dados da publicação. Quando necessário, a gente pode acrescentar outros elementos, mas aí esses elementos eles devem estar em todas as legislações que vocês forem referenciar no trabalho de vocês. E aqui no finalzinho, ele traz que quando a gente tem epígrafes e ementas muito longas, a gente pode suprimir uma parte do texto, desde que a gente não altere o sentido. E essa supressão ela deve ser indicada por reticências entre colchetes. Já vou mostrar para vocês também. Então, a gente vai começar a nossa prática examinando um exemplo da própria ABNT. E aqui nesse exemplo, a gente tem uma legislação que foi emitida pela Câmara Municipal de Curitiba. Então, a gente começa colocando a jurisdição. Aí, a gente vai lembrar da nossa colinha, que em legislações emitidas no âmbito municipal, é o nome da cidade que inicia a referência. A gente vai colocar Curitiba em caixa alta, o nome da lei com o destaque tipográfico, então, lei número 12.092, de 21 de dezembro de 2006. A gente vai ter a epígrafe dessa lei, que é o textinho que fica logo abaixo do título, então, que estima a receita fixa e despesa do município de Curitiba para o exercício financeiro de 2007. E aí, a gente vai ter o nome da cidade de publicação, então, que é Curitiba, o nome do órgão que fez essa emissão, que é a Câmara Municipal, e a data da publicação. Aí a gente vai ter a URL e a data de acesso. E aí agora a gente vai para aquele nosso exemplo bem prático. Eu vou construir a legislação junto com vocês. Peguei uma legislação aleatória e a gente pode ver aqui já no cabeçalho que ela foi emitida pela Presidência da República, Casa Civil. Então a gente vai começar a nossa referência escrevendo Brasil em caixa alta, ponto, e aí a gente vai colocar o nome da lei com destaque tipográfico. Vou escolher o meu destaque de negrito e vou escrever aqui, então, Lei Complementar, número 209, de 3 de outubro de 2024. Vou tirar o negrito e vou seguir. Então, o próximo elemento é a epígrafe, então, que é esse textinho que aparece aqui logo abaixo do título. Vou copiar ele, vou colar aqui no meu Docs, segurando as teclas Ctrl, Shift e apertando a tecla V. Isso vai manter a formatação do meu Docs e não puxar a formatação do texto lá que eu estou copiando da internet. Então, a gente vai ter aqui nesse texto a descrição que essa lei altera a Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre as defesas de custeio e de investimento
com os hospitais universitários federais para fins de apuração do gasto mínimo constitucional em saúde. Então, eu vou dar um exemplo aqui caso eu quisesse encurtar esse texto. Eu até acho que ele está com tamanho adequado, eu não optaria por reduzir ele, mas caso vocês quisessem reduzir, caso o texto de vocês seja maior, eu vou observar o que ela realmente está querendo me dizer. Então, nesse caso aqui, eu vou suprimir essa parte inicial dizendo de qual lei que ela altera, qual artigo, e vou deixar somente qual é o objetivo dela. Então, eu apago essa parte inicial e no lugar dessa parte apagada, abre colchete, 3 pontinhos, fecha colchete. Essa supressão, ela poderia estar no meio, ela poderia estar no final, mas vocês têm que indicar que houve uma supressão. Eu vou voltar aqui para a versão original e a gente vai seguir a nossa referência. Vou colocar um ponto e vou colocar a cidade de publicação, está disponível aqui embaixo, Brasília, e vou botar 2 pontos e o órgão que fez essa legislação, que foi a Casa Civil. Ponto, disponível em. E aí eu vou colar o endereço eletrônico, que vai estar disponível aqui em cima. E aí, como eu já mostrei para vocês em outras aulas, quando a gente copia esse endereço eletrônico e a gente dá um espaço, ele se transforma em hiperlink, ficando azul com esse sublinhado embaixo. Mas segundo as normas da BNT, esse link ele tem que estar em preto sem sublinhado. Então, eu coloco Ctrl Z ou voltar, e aí ele vai voltar àquela formatação original, e aí eu posso seguir, então, colocando o acesso em e a data de hoje. Se o vídeo de hoje foi útil para você, se inscreve no canal para ser notificado sobre os próximos conteúdos e caso você use Instagram também, me segue lá também para me dar uma força, me dar um incentivo, porque eu recém criei uma conta por lá e eu não sou muito familiarizada, não estou acostumada a mexer no Instagram, estou apanhando bastante, então me ajuda a me dar essa força e me dá um oizinho ali no direct também, que eu tenho adorado saber de alguns de vocês que me acompanham por aqui e que agora estão me acompanhando por lá também. Um abraço e até o próximo vídeo.